28 de novembro, a Ucrânia lançou uma ofensiva que Putin não esperava. Após meses destruindo refinarias e portos russos, a Ucrânia agora mira no que é essencial para as finanças de Putin: sua frota fantasma. Isso é devastador para o Kremlin, pois a economia russa não sobrevive sem a receita dessa rede ilegal de petróleo. É por isso que, quando a Rússia soube desse ataque pela primeira vez, eles foram muito cuidadosos para evitar mencionar que isso foi um ataque de fato. De acordo com a mídia do Kremlin, os petroleiros em chamas foram danificados por um vago impacto externo. Mas a Ucrânia rapidamente divulgou as imagens para provar o que era esse impacto externo. Era um drone Naval Sea Baby. Esse ataque marca uma nova e assustadora fase da guerra para Putin, ameaçando todo o sistema sombrio do qual ele depende. Vamos começar do início. Na sexta-feira, 28 de novembro, a mídia russa publicou uma reportagem muito confusa. Eles disseram que um navio petroleiro russo pegou fogo no Mar Negro, devido a um impacto externo. A evacuação da tripulação está sendo preparada. Agora, o que é esse impacto externo? Entende? A Rússia não chamou isso de ataque para não assustar outros navios da frota fantasma e suas tripulações, evitando que viessem aos portos russos. Porque se isso acontecer, isso significaria que Putin perderia bilhões de dólares. Bem, adivinha só? O plano russo não funcionou, porque a Ucrânia rapidamente divulgou as imagens para provar o que esse impacto externo realmente foi. Dá uma olhada. Este é o drone naval Sea Baby da Ucrânia, operado pelas Forças de Segurança Ucranianas, ou Serviço de Proteção da Ucrânia. Afirmaram ter atacado 2 navios da Frota Sombra em 28 de novembro. O ataque visava dificultar que Putin financiasse a guerra na Ucrânia. Os navios atacados pela Ucrânia costumam levar cerca de 70 milhões de dólares em petróleo por viagem. Na verdade, estavam vazios ao serem atingidos, pois voltavam ao porto russo para reabastecimento. Infelizmente, porém, parece que eles não vão terminar essa viagem. O primeiro petroleiro que foi atingido se chamava Kairos, e o segundo se chamava Virat. Esses petroleiros agora são registrados na Gâmbia ou Panamá, mas todos sabem que pertencem à Rússia. Por isso, esses petroleiros foram sancionados pelos Estados Unidos da América, Reino Unido e União Europeia. A rodada final de sanções veio dos drones ucranianos. Na verdade, temos um vídeo do segundo petroleiro, Virat, logo após ele ter sido atingido. Nesse vídeo, você pode ver a tripulação pedindo ajuda. Dê uma olhada. Me ajude. Ataque de drone ali. Este é Murat. Qual é a solução? Agora, como se isso não bastasse, no dia seguinte, recebemos mais imagens do segundo petroleiro russo, Kairos. Agora dá para ver que o fogo é sério, então a tripulação precisou evacuar. Veja só. Enquanto eu preparava este vídeo, ontem recebemos um relatório de que outro petroleiro da Frota Sombra está pegando fogo, agora na costa do Senegal, África. Antes de detalhar esse petroleiro, quero explicar rapidamente por que os petroleiros da Frota Sombra são tão importantes para Putin e a economia russa. Por isso, entendemos por que a Ucrânia os persegue. Quando Putin invadiu em 2022, a economia russa foi imediatamente atingida por várias sanções. Muitos esquecem que a maioria das sanções iniciais não afetou realmente as empresas petrolíferas russas. Elas atingiram bancos russos, empresas de outros setores e projetos de petróleo em que a Rússia atuava. Os líderes ocidentais não buscaram o petróleo russo, pois não queriam retirá-lo do mercado. Isso só elevaria os preços do petróleo, o que não seria bom para ninguém. Além disso, a Europa ainda era muito dependente do petróleo e gás russos para cortá-los completamente. É por isso também que as sanções ocidentais deixaram um banco de fora da lista de sanções. Esse banco era o Gazprom.
O objetivo era permitir que países europeus que compravam petróleo e gás russos pagassem à Rússia por meio desse banco não sancionado. Gradualmente, todos começaram a fazer o mesmo no mundo. Todos os bancos russos foram sancionados, exceto aquele específico, o Banco Gazprom. Então eles começaram a pagar a Rússia usando esse banco. Isso, na verdade, foi uma ótima notícia para Putin, porque logo após a invasão, os preços do petróleo dispararam para cerca de $110 o barril. Isso significava que a Rússia estava, na verdade, ganhando mais dinheiro vendendo petróleo depois da invasão do que ganhava antes dela. Isso é um grande problema. Por isso, em dezembro de 2022, países ocidentais criaram as sanções de teto de preço. Como o nome indica, queriam limitar o preço de venda do petróleo russo. Eles queriam garantir que a Rússia não lucrasse tanto com os preços altos. Na época, o petróleo era negociado a $80 o barril, mais os $60. A forma como aplicaram esse teto de preço é realmente genial. Veja, todas as empresas de transporte marítimo e seguradoras que a Rússia estava usando eram empresas ocidentais. Isso porque o Ocidente controla o mercado. 90% de todo o transporte marítimo mundial é controlado por empresas ocidentais. E 90% dos seguros também são controlados por empresas ocidentais. Os líderes ocidentais disseram às empresas que, ao lidar com o petróleo russo, devem garantir documentação que comprove o cumprimento do teto de preços pela Rússia. Isso meio que obrigou Putin a seguir o teto de preços, mesmo que ele não quisesse, porque ele queria usar o transporte marítimo e o seguro ocidentais. Para contornar o problema, Putin passou a comprar petroleiros da Frota Sombra. Agora, esse é só um nome legal para petroleiros de 15 a 20 anos de uso que basicamente já estão perto de se aposentar. Mas, quando a Rússia foi atingida pelo teto de preços, eles começaram a comprar esses petroleiros usando empresas de fachada no Oriente Médio. E então, começaram a usá-los para transportar seu próprio petróleo. E eles simplesmente criaram seguradoras falsas, que na verdade não cumprem o seguro caso haja algum sinistro. Esses petroleiros não são seguros. Isso sem nem considerar os drones ucranianos. Mas rapidamente esses petroleiros se tornaram uma parte muito importante das redes de exportação russas. Desde 2025, 70% a 80% do petróleo russo exportado por mar usa petroleiros fantasmas. E dessa forma, a Rússia pode evitar as sanções e, claro, evitar o teto de preços. Agora, além disso, tem uma coisa importante para lembrar aqui, que é o seguinte: Putin gastou muito dinheiro comprando esses petroleiros. Ele gastou cerca de $10 bilhões para comprar aproximadamente 1.000 navios que já estão praticamente para se aposentar. Como já falamos antes, as sanções são um verdadeiro jogo de gato e rato. O Ocidente impõe sanções, a Rússia encontra alguma maneira de contorná-las e então o Ocidente tenta fechar essa brecha. Foi exatamente isso que ocorreu após o mundo descobrir sobre a Frota Fantasma. Houve uma resposta, foi uma resposta lenta, mas houve uma resposta. Mesmo assim, os países ocidentais passaram a sancionar seus próprios petroleiros e depois focaram nos navios usados pela Rússia. Isso foi eficaz, porque ao vender petróleo em países como Índia ou China, esses navios precisam atracar no porto. Isso significava que, se aquele petroleiro fosse sancionado, e se víssemos que ele está atracando em algum porto aleatório, poderíamos ir atrás da empresa portuária, ou da empresa que está administrando o porto. Nenhuma empresa portuária, especialmente na Ásia, quer correr esse risco, pois fazem muito comércio com Estados Unidos da América e países ocidentais. Por isso, empresas portuárias passaram a dizer aos petroleiros: vocês não podem vir aqui. Isso significou que o preço que Putin pagou pelo petroleiro meio que foi desperdiçado. Agora, a Rússia já achou formas de contornar isso. O que a Rússia começou a fazer foi simplesmente comprar outros petroleiros ou começar a transferir petróleo no meio do oceano, em vez de atracar em um porto. Mas isso ainda dificultava a Rússia lucrar com exportações de petróleo. Agora, uma boa analogia para explicar o que está acontecendo é que as sanções são como um laço em volta da economia russa. E cada novo pacote que o Ocidente lança é como um novo nó, vai ficando cada vez mais apertado. A economia russa enfrenta mais dificuldades, o que nos leva a 2025. Como vocês sabem, entre agosto e outubro, a Ucrânia intensificou suas sanções, ou seja, os ataques de drones.
Eles atacaram as refinarias russas e só em outubro destruíram cerca de 38% da capacidade de refino da Rússia. Isso significava que havia muito petróleo bruto saindo do solo na Rússia, que a Rússia não conseguia mais refinar sozinha, como costumava fazer. A oferta permanece igual, mas a Rússia não pode usar esse petróleo bruto em suas refinarias. Isso teve dois efeitos colaterais. O primeiro foi muitos dos produtos refinados que a Rússia produzia. Eles geralmente vendiam no mercado interno, ou exportavam, sendo essas opções mais lucrativas que vender apenas petróleo bruto. Isso foi um grande golpe para a economia russa, mas também fez com que a Rússia passasse a exportar mais petróleo bruto, já que não precisava mais de tanto. Agora, eles não conseguiam substituir tudo na proporção de 1 para 1, tipo, tudo o que eles estavam refinando. Eles não podiam enviar tudo para outros países, mas conseguiram exportar boa parte e aumentaram as exportações. Assim, mesmo com as refinarias paradas e ganhos menores, a Rússia ainda recebia algum dinheiro. Bem, isso nos leva à nova estratégia ucraniana, que considera uma expansão da anterior, pois a Ucrânia continua atacando as refinarias russas. Agora eles também miram nos portos e petroleiros russos. Como dissemos, 2 petroleiros fantasmas foram destruídos na sexta-feira. Ontem recebemos mais notícias de que um terceiro foi atingido na costa africana. Na verdade, esse terceiro navio não foi atingido. Ele está pegando fogo na costa do Senegal, na África. Agora sabemos que esse navio tem ligações com a Rússia. Ele já atracou em portos russos várias vezes só este ano. Agora, claro, não sabemos se isso foi a Ucrânia, porque isso é na costa da África, e duvido que os ucranianos tenham um drone que possa viajar tão longe. E além disso, nos 2 primeiros navios, a Ucrânia realmente assumiu a responsabilidade pelo ataque. No terceiro, eles não assumiram. Há uma boa chance de ter sido um acidente, não um ataque ucraniano. Ainda assim, é um golpe para a economia russa. Como vocês podem ver pelo vídeo na tela, o navio está estável, mas ainda há água dentro dele. Relatos recentes indicam água na casa de máquinas. É por isso que o navio está sendo rebocado para o estaleiro de reparos mais próximo ou para onde os navios são consertados. Eu não sei muito sobre isso, mas, mesmo assim, só os 2 primeiros ataques já mostram que uma nova fase da guerra está chegando. E parece que a Ucrânia está testando o terreno e vendo se consegue atacar diretamente os navios da Frota Sombra sem receber muita resistência. Porque, ao atacar petroleiros no Mar Negro, a Ucrânia basicamente espera impor um bloqueio às exportações de petróleo russo da região. Isso aumentaria a pressão sobre o Kremlin, já afetado pelos ataques ucranianos a instalações de energia e refinarias. Agora, para a Rússia, o maior problema com esses ataques é que eles não têm uma frota no Mar Negro que possa proteger os petroleiros russos. Tenho certeza de que a maioria de vocês já sabe. A Ucrânia tornou a frota do Mar Negro da Rússia praticamente inútil, porque atacaram tanto que Putin precisou evacuar a base naval na Crimeia. E todos os navios agora estão na costa russa do Mar Negro, que fica mais para trás. Agora, como se isso já não fosse embaraçoso o suficiente, os navios que estão nesse porto nem estão saindo tanto assim. Eles às vezes saem para patrulhas breves ou ataques de longa distância a alvos ucranianos. Fora isso, eles ficam no porto esperando que ninguém os alcance. Agora Putin enfrenta uma escolha difícil. Ele quer usar a frota do Mar Negro para proteger seus petroleiros, mas isso coloca a frota em risco. Ou prefere parar de enviar petróleo pelo Mar Negro e proteger sua frota? Vamos ver o que ele decide. Mesmo assim, ambas são más escolhas. Um problema de vídeos assim, mostrando vários ataques de drones, é que mesmo sem ferir humanos ou soldados russos, há questões envolvidas. No vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na última semana, 4 vídeos de guerra foram desmonetizados. Segundo o YouTube, exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não é apropriado para anunciantes, por isso os vídeos são restritos. Essa é a realidade da guerra moderna, que os ucranianos enfrentam e tentam sobreviver. Acreditamos ser essencial mostrar tudo isso, por isso lançamos nossa plataforma Business Basics. Construímos do zero sem restrições. Não precisamos borrar nossos ataques de drones. Não precisamos borrar nossas imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Na verdade, não mostramos anúncios no site.
Dessa forma, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não estão satisfeitos com o que estamos cobrindo. Nós não financiamos o site por meio de anúncios, nós o financiamos através do seu apoio. Se você gosta desse tipo de cobertura e quer ver nossos vídeos sem censura e conteúdos extras que não postamos no YouTube, junte-se a nós em basicsinsider.com. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. Ao se juntar, você terá acesso a todo o conteúdo já carregado e aos próximos vídeos. Você estará apoiando nossa cobertura e canal. Muito obrigado! Sou Sam e até o próximo vídeo.